É, bom, enfim, vamos esquecer do jeito que eu fiz, vamos só tentar fazer, ver se eu entendo a lógica, que é o mais importante. Nossa, você fez bastante coisa aqui, hein? Ah, Você fez bastante coisa nessa conta. fiz, Geralmente essas contas não são tão longas, né? eu fiz. Daí você fez 30 com 9 do lado, mais 6 mais 8. É, porque eu coloquei na tabela, aí eu fui colocando na tabela, fazendo a faturação, e vi que como chama? Pattern. Um, esqueci como é isso. O pattern dele sempre seria 968 e aí adicionando zeros, né? No caso do 10 adicionar o zero, no caso do 9, do resultado vai adicionando os noves. Foi isso que eu fiz. Então, eu peguei o 9 Padrão, aham. padrão, isso. Perfeito, entendi. A tua lógica essa tá certa. Ok. Eu faria dessa mesma forma aí, eu acho. Ok. Porque tu só vai repetir um monte de 9, né? Depois do 968. É, Só tem que ter certeza de quantos 9 são, porque ali as respostas estão muito perto uma da outra, né? tá. Então não pode errar nisso só. Mas tirando isso. É, o que eu coloquei, eu fiz duas ocorrências, occurrences, que aí deu 968. Foi 10 sobre 2 e 10 sobre 3. Não, 10 sobre. Yeah, é isso, né? Uhum. Já, Cara, genial o que você fez aqui. já tá Gostei falhando na bastante. cabeça. É, que você deve estar cansado, mas é isso mesmo, nossa. Show de bola que você fez. Eu não tenho nem o que te dizer aqui. Qualquer coisa que eu fale além do que tu fez, pode ser que te atrapalhe. Tá perfeito isso aqui. Tem uma também que eu fiz, cadê? Que eu acho que é de combinações. É, peraí, qual que era o número dela? Já nem sei, tanto papel que eu já fiz hoje. Ah, não, não é essa. 186, deixa eu te mandar. 186. É, cadê minha resposta? Eu fiz mais por intuição, mas eu só não entendi o porquê por que que eu tirei o 6. Eu acho que eu já escutei em algum lugar que eu tinha que ter tirado, ficou na cabeça, mas a lógica não ficou. Tá, deixa eu ver se eu entendo o inglês aqui. Você There quer are que eu 10 books traduza? on a shelf. O que que é shelf? É estante? Shelf é na estante, é. Of each four are paperbacks and six are hardbacks. How many possible selections of 5 books from the shelf contain at least one paperback and at least one hardback? Yeah. Tá bom, isso aqui não é difícil fazer, mas vamos ver como é que tu fez. Eu fiz a fórmula do. Eu não sei em português como que faz a fórmula, mas eu fiz a fórmula do grupo maior, no caso 10 livros fatoriais, factorial. Mas você sabe essa fórmula de cabeça? Eu sei porque o outro professor também me passou. Ah, Então a gente já fez algumas dessas. tá. Que, ou seja, Sim, eu acho que eu posso te mostrar isso aqui feito de um jeito mais lógico do que usar fórmula, tá? Porque tu tem que sim. tomar cuidado com essa fórmula. Dependendo da situação, tu não pode usar ela. Não é É porque nessa tu tá situação, por falando de uma. exemplo. É, aqui beleza, só que assim, às vezes, só porque é uma combination, né? Funciona uma situação, tipo a que eu te enviei lá no WhatsApp, né? Para cada uma dessas situações diferentes, você usaria uma fórmula diferente. Uhum. Então vamos lá. A gente tem 10 livros, beleza? Sim. A gente quer how many possible selections de 5 livros. Muito bem. Então vamos colocar aqui 5 casinhas, ó. 2, 3, Eu comecei a fazer as 4, casinhas, depois eu me confundi. 5. Ah, é?
Ah, não pode ser que eu não consiga. Vamos lá. How many from the shelf contain at least one paperback? Então, Uhum, um tem que ser o paperback e outro um hardback, né? sim. Então, nós já temos especificamente isso aqui. Agora a combinação vai vir disso aqui, né? Basicamente. Aham, ok. E aí, quantas possibilidades sobraram aqui? Sobraram, né? Você pode colocar quantos livros aqui? Quatro, três, na verdade, né? Mais cinco do outro lá. Três paperback, certo? Aham. O que são Agora eu ah, entendi. 11 possibilidades, 8 possibilidades de livro. Então aqui são sete, porque você já escolheu um para pôr aqui, e aqui são seis, né? Me parece que é só isso, né? Daria para fazer mais rápido desse jeito. Ah, então primeiro seria, por exemplo, É, mas quatro. eu tô errado, não é isso aí. Não? Pensei que dava para fazer sem a fórmula que tu usou, mas não deu. Tudo Ok. bem. Usando aquela fórmula resolve, né? Que é a fórmula da combination. Mas a fórmula da combinação total somente dá os 200, dá 252. Como assim, combinação total? Peraí. Cadê a 186, né? Peraí. Porque a minha deu 252. Só que, peraí, a resposta estava falando que eu tenho que diminuir os seis livros. Não sei por quê. Por causa desse, se contém pelo menos um paperback e um. Ah, É por causa disso, tá? Então tu já tem a certeza de dois livros específicos, né? Então, vamos dizer assim, o teu K não é 5, né? O teu K é 3. aham. Então, é isso. Então, tem que arrumar a coisa do jeito certo aqui. Nossa, ficou mais difícil do que eu esperava. Porque a tua combinação é de 3 livros, não é de 5. Tu já tem certeza de 2 dos livros. Então, na Ok. verdade, tu tem 8 livros para escolher. Ah, Tu tem 8 se de fizesse 8, daria 8. certo? Vamos Em ver. vez de fazer toda 8. essa conta? Agora eu quero combinar. Pô, pior que eu tô. Me manda aí a resposta. Quando chega a combinação, eu não consigo, eu fico enrolando o aluno até chegar. Mas se tu puder me mandar a A minha. resposta do livro para eu entender o que ele Ah, a fez. resposta do livro, peraí. É. Ele fez do jeito que a gente fez na fórmula. Quer ver? Vou te mandar uma parte da resposta, que é a fórmula. E depois tem o restante da explicação que vai te confundir mais a cabeça ainda. Essas explicações daqui é. Uf, olha lá. Que bosta de explicação, hein? É uma bosta, né? Meu Se Deus, você cara. ler, você confunde mais ainda a cabeça, porque. Deixa eu ver o que eu pensei aqui depois. Por que a gente diminuiu 6? São 6 livros. Vamos pensar. Agora eu não sei se os livros são distintos, É meio confuso, ficou meio confuso essa parte dos 6 livros. porque eu não sei se cada livro conta por um livro só, ou só distingo entre paperback e Ele só fala hardback. que tem que ter pelo menos um livro um paperback e um hardback juntos. Porque não tem por que não. Se for do jeito que eu interpretei, eu posso estar interpretando errado, mas não tem por que não ser isso aqui dos 5 livros, cara. Não tem por que Então, não foi isso que ser. eu também pensei, mas eu não consegui chegar na resposta. Aqui tu já tem obrigadamente um paper e aqui um hard. Sim, a resposta não bate, é por isso que eu tô achando estranho. Deve ter um outro detalhe que não está explícito no enunciado, mas tu tem que considerar. É, Mas o que está explícito no enunciado a gente pode resolver desse jeito. uhum. Pelo menos um paperback e um hardback. Pronto, já deixou pelo menos aí. A única coisa que ele especificou. Agora, quantos livros sobrou nessa brincadeira? Sobrou 8 livros.
8 livros. Esses próximos 8 livros pode ser qualquer coisa. Por isso que você pode Uhum. multiplicar 8 vezes 5 vezes 4. 8 vezes 6 vezes... 8 vezes 7 vezes 6. Nossa, também Yeah. viajo às vezes. É porque são 8 livros distintos. Agora... É. Eu também não consigo chegar nessa. Só se, sei lá, tu tiver que pensar todas as possibilidades bizarras, do tipo... Vamos Mas, na supor que verdade, todo... não são. Não seria. Eu não sei. Ó, por exemplo, todo mundo, ó, vamos lá. Vamos pensar situação por situação. Primeira situação. Todo mundo agora vai ser paperback. É. Então, vamos ter, já foi escolhido um, então só tem 3 vezes 2 2 vezes 1. Beleza. Agora todo mundo é hardback. Então, quantos hardback tem? seriam 5, 4, 3. 5, 4, 3, exatamente. Agora a gente pode ter tipo 2 paperback e um hardback. 3 vezes 2, vezes a quantidade de hardback que a gente tem, que é 5. É. Agora, 3, 2 hardback e um paperback. Então, esse aqui, vezes 3, né? Uhum. Acho que são essas as possibilidades, né? É. Porque aqui tem tudo paperback, tudo hardback. 2 paperback e um hardback, 2 hardback e um paperback. Todas as possibilidades, certo? É. Então é só somar aqui. Vamos ver se vai bater, né? Só uma outra forma de fazer. Vamos bater. Vamos ver. 6 mais 20, 60. 66. 30 mais 60. 60 mais 66, não? Mais 6 é 66, a primeira e a segunda. Deu 156 minha conta. Que bosta. O que tá faltando aí? Eu também não. Eu tô tentando Mas que entender. desgraça. Ó, a única forma de não ser isso que eu acabei de fazer é se os livros forem distinguíveis. Tá, É, são 6 hardback, mas dane-se, são 6 livros diferentes. Só se for isso. eu acho que é isso. Tem 10 livros na prateleira, dos quais 4 são paperback e 6 são hardback. Quantas, how many possible selection? Quantas seleções de livros, de 5 livros da prateleira contém um paperback e um hardback? É, hum, Não sei. eu também não entendi o negócio. Saco. 6. Por que eles diminuíram 6? Deixa eu entender a resposta. Eles colocaram o total menos o N. Alguma coisa assim, que não deu pra entender nada. Pois é, esse inglês de Massachusetts aí eu não tô entendendo direito também. Tá, deixa eu traduzir Brasil style aqui. Para Ok. encontrar o valor de N, primeiro temos que não selecionar, no selection dos 5 livros que contém todos os paperbacks, desde que tem somente 4 paperback livros. Claro, é. Não podemos selecionar 5 porque só tem 4 para escolher. Então, o Uhum. valor de N é igual ao número de seleção dos 5 livros que contém todos os hardbacks, tal que igual a 6, desde que tem 6 sempre em single hardback. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu falar o número 25. Ah, Entendi. Vamos para a próxima, daí eu tento trazer isso numa outra aula, tá? eu também já. Explicado. Que merda. Que mais? Deixa eu ver. Que mais? Ah, tinha uma aqui que eu tinha acabado de ver pra gente fazer. Deixa eu ver. Ah, essa tá na parte, eu acho que hardcore. Deixa eu ver. Essa tá na parte difícil. Por isso que essa tá na parte difícil. Tem a 160 também. Ah, não, mas a 160 vai ser muito difícil.
Que nada, deixa eu fazer ela. Como é que você sabe que eu não vou acertar? Não, você vai acertar, eu que não vou. 160 é geometria, fica mais fácil. Com o É, desenho. E não dá odeio. para desenhar combinações. O máximo que dá é Não. fazer aqueles risquinhos desgraçados lá, que tá, nem sempre funciona, né? Como foi o caso agora. Então vamos ver aqui. The figure show above. Ah, tem uma figura acima, melhor ainda. Deixa eu pegar ali. Bom. Mas tu não trouxe a foto da figura, tá? Ah, não trouxe. Deixa eu te mandar, peraí. Three identical circle that are tangent to each other. Ah, eu acho que eu tô ligado, eu vi qual é. É assim. Aí tem um igual. É, ou Tem seja, são igual. dois. Assim, né? É, um Isso. ponto no meio de cada. If the area of the shaded region. Eu não sei qual é o que ele, vamos dizer assim, sombreou. Deixa eu ver aqui. Shaded region Ah, é a o regiãozinha ali triângulo. dentro. É, Legal essa questão. Nunca fiz uma dessa. Vamos ver. essa tá na parte difícil. Legal, vamos lá. If the area of shaded region é blá blá blá, ele tá contando já qual é para nós. Qual é o raio de cada circle? O raio de cada circle. Muito bem. O que nós temos aqui, né? Duas vezes o raio é justamente o tamanho dos lados desse triângulo equilátero, né? Tem que levar em conta que esse triângulo é equilátero. Uhum. Todos os lados são iguais, temos os mesmos ângulos ali, ok? Ok. Então, se nós temos os mesmos ângulos, isso vai ajudar bastante a gente. Porque aqui é 60 e aqui é 60, tá bom? Yeah. Sendo assim, a gente pode encontrar, por exemplo, qual que é o tamanho disto aqui, olha só. Não sei se isso vai ajudar, Uhum. mas dá para encontrar, uma vez que a gente sabe que esses ângulos vermelhos ali são tudo 60 graus. Ou pelo menos dá para deixar em função do tamanho aí do raio, né? Dá para deixar em função do tamanho do raio. Por quê? Porque a seção circular ali de um perímetro, né? Ela Yeah. pode ser dada por uma regra de 3 bem simples, né? Se para 360 graus a equação do perímetro é 2πr, então para 60 graus é x. Daí a gente multiplica cruzado, fica com 300x igual a 2π vezes 60 vezes, né? 60r. E daí pode isolar o x, né? 2, 2π 60r. Então vai sobrar 6 embaixo, né? Uhum. Ou seja, 2π sobre 6 vezes r. O tamanho desse x aqui, ó, é isso, 2π sobre 6r, tá bom? Ok. Esse é o tamanho do negócio roxo. Agora, isso vai nos ajudar? Parece que não, porque ele está pedindo uma área ali completamente nada a ver com isso, né? Mas se a gente quisesse encontrar a área dessa fatia, também daria. Essa conta que você fez do 360 é igual a 2π Porque vezes esse rádio? aqui é o ângulo de uma circunferência toda, Ah, 360 graus. E 2πr é o perímetro de uma circunferência toda. Beleza? ok. Beleza, eu fiz essa equação aqui, mas eu posso também fazer para a área se eu quiser. Ok. Eu acho que talvez seja mais interessante, porque ele nos deu a área ali, o carinha dentro, né? Mas é a Yeah. mesma lógica. Se 360 é πr quadrado, então 60 vai ser x. Então vai ficar, pela mesma lógica, vai ficar x igual a 60 πr ao quadrado dividido por 360. Peraí que eu não not following. Peraí. Multipliquei cruzado, né? Só multiplicou o cruzado aí. Isso. 360 é o total, que é igual a π raio vezes exponente 2. Então 60 vai ser só igual a x, a raio, desculpa. Raio ao quadrado, mas tem essa continha ali, né? Daí vai ficar Ok. πr ao Ali, quadrado sobre 6, né? ali embaixo do π é um R, né? Do lado Embaixo de do π, 60. não, do lado é um r quadrado, aqui é um x. Ah, é um x. Porque eu estou procurando qual que é a expressão da área Uhum. para 60 graus. Ok.
que é meio óbvio, né? Se 60 graus é um sexto de 360, a área também vai ter que ser um sexto da área total de uma circunferência, certo? Yeah. Como se tu tivesse pegado a pizza e separado em 6 pedaços iguais, cada pedaço vai ter 60 graus, então cada pedaço é um sexto do tamanho da pizza. Uhum. Mas Então esse é tá, porque... eu já sei qual é a área, olha só, com isso eu já sei qual é a área da parte que não é a roxa. Eu sei qual é a área dos círculos já. Porque nós temos 3 disso, tá vendo? Ok. Mas esse Então é 60 só dividido por 360, por que que ficou 6 embaixo? porque 60 dividido por 360 é 6 embaixo. Ah, você só colocou embaixo? Não, é 6 embaixo. 60 é menor que 360, 6 fica embaixo. Ok. Não entendi por quê, mas... Ok. Ó, Eu fiquei quarto confuso. zero, quarto zero, quarto 6, sobra 1, divide aqui, fica 6. Ah, você simplificou. Isso. Ok. Daí, a questão é, eu fiz tudo isso aqui só para mostrar o que é óbvio, que é o seguinte, novamente, se tu tem uma circunferência que ela tem 60 graus, voltando, porque eu já tô cansado, já tô com muita aula hoje já, Eu desde a hora que eu também. acordei. Saco, não comi nada ainda. Tá, voltando. Toda circunferência tem 360 graus, certo? Certo. Nós estamos pegando apenas 60 graus dessa circunferência, certo? Ok. Se tu pega 60 graus de algo que é 360 graus, você está pegando um sexto só. Yeah. Porque a gente Got it. sabe que 360 dividido por 6 dá 60. Da mesma Sim. forma que 36 dividido por 6 dá 6. Yeah. Então a gente está pegando um sexto. Então significa que da área toda dessa circunferência, eu estou pegando um sexto só da área. Uhum. Isso é um sexto. Agora, qual é a área de uma circunferência? É uma equação que a gente decora, né? Πr quadrado. Uhum. Se a área de uma circunferência inteira é πr quadrado, então a área de um sexto de uma circunferência inteira é πr quadrado dividido por 6. Ok. Daí, claro, existe toda uma álgebra que mostra isso que tá aqui, mas é meio desnecessário quando a gente, né, vê a lógica, né, vê o desenho, né, as coisas ficam um pouquinho mais Mas faz... autoevidentes. Porque se tu tiver que fazer isso aqui na hora da prova, né, talvez não seja tão legal, né? Sim. Mas é importante ver esses detalhes assim visuais, né? Essa questão aqui ela é bem visual. De toda forma, tu repara então, né, que nesse triângulo todo aqui Uhum. tem 3 desses carinhas, porque tu tem Yeah. um aqui e um aqui. Tem 3. Então eu posso dizer assim, vou ter que escrever porque não tem nome para aquilo, né? Então eu vou escrever assim, olha só. A área dentro do triângulo feita pelas seções de circunferências é dada por, tipo, não tem nome para isso. Então, eu vou chamar assim de área das seções. Vai ser 3 vezes πr quadrado. Ok? Ok. E vai dar, então, pelo mesmo princípio de simplificar, πr quadrado sobre 2. Ok. Beleza? Que até dá para pensar que é metade aí da área da circunferência, né? Já que uma circunferência é πr quadrado, faz todo sentido do mundo, né? Porque se tu junta 3 desses pedacinhos aqui, né? Yeah. Um aqui e outro aqui, fecha metade da circunferência, beleza. Agora, ele quer saber qual é o raio de cada círculo, né? Bem, eu não sei qual é a área desse círculo porque eu não sei o raio dele. Mas existe uma equação que me diz qual é a área de uma circunferência, desculpa, de um triângulo equilátero. Deixa eu te mandar o arquivo aqui onde eu tenho isso. Ó, tô te mandando no WhatsApp. Ok. Lá tu vai ver um monte de equações de área de triângulo, tá? Ok. E tem a equação do triângulo equilátero, que é o que a gente vai usar aqui, uma vez que os triângulozinhos ali são equiláteros. Ok. Então dá para dizer que a área desse triângulo todo aqui, que tem 2R de raio, né, vamos lembrar que isso aqui tem 2R de lado, né? Uhum.
nosso L aqui é 2R, a área do total, vamos dizer assim, ela vai ser igual a 2R ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 4. Simplificando, fica R quadrado raiz de 3. Ok. Essa é a área total. Total, tipo total mesmo, incluindo a parte Ok. que ele falou ali qual é o valor. Então, agora nós temos tudo. Olha só que maravilha. Nós temos aqui que a área total, né, ela vai ser, que é isso aqui, ela vai ser ela vai ser a área dos círculos aqui, dos pedacinhos de círculo, que é isso, mais esse cara aqui, não é mesmo? Eu parei na área total ainda, peraí. É, na área total, vezes 3. Ok, dividido por 4. Ok. Que aí você simplificou também. Isso. R2 dividido por 3. Ah, seria 4R, ok. Ok. Show. Agora, existem duas formas de fazer isso aqui. A forma difícil, que é isolando R, achando o valor do R, ou a forma fácil, que é a forma comparando. Eu vou Uhum. fazer da forma fácil comparando. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar esse azul para o outro lado do igual. Então, como ele está positivo, ele vem negativo para o outro lado do igual. E do lado direito sobra só aquilo ali. Beleza? Eu só passei o azul para o outro lado do igual, tá bom? O azul é a área de um dos triângulos, certo? Não. O azul é a área das três circunferenciazinhas juntas. Ah, deixa eu só anotar. 3. Essa é a minha pior parte, de geometria. Olha lá. Saber Ok. muita forma, enxergar muita coisa, né? É, ok. Então a gente passou o Então, azul. nós temos aqui a forma, a área do triângulo como um todo, que eu obtive por esse negócio aqui, Uhum. menos a área das três partezinhas da circunferência, essa e essa, vai dar justamente a parte de dentro, que o enunciado falou que é esse valor. Ok. Então é isso. Triângulo todo, menos os três pedaços de circunferência, dá a parte preta dentro. Daí eu falei que tinha a parte, o jeito fácil e o jeito difícil de fazer. O jeito difícil seria encontrar o R isolando o R. Mas eu acho que fica mais fácil a gente notar algumas coisas. Por exemplo, tá vendo que o raiz de 3 está multiplicado por 64? Sim, Aqui nós temos raiz de 3 também. E cancela. está multiplicado por R quadrado. Daí tu tem que pensar, qual o número ao quadrado dá 64? 8. 8. Então, a princípio, R é 8. Vamos ver se isso faz sentido? Se eu colocar 8 aqui, vai dar 64 também. Uhum. Só que dividido por 2 dá 32, que é o que está aqui. Sim, Então, de fato, R é 8. ok. Cara, que questão massa. Que é isso, velho? Nossa, achei essa questão Imagine deliciosa. 2 minutos para responder isso. É, assim, eu achei ela muito linda, muito linda. Primeira vez que eu faço uma dessa, assim. Mas, assim, de fato, longa. Não tem jeito mais rápido que esse, tá? Não, não tem mesmo. Não sei Eu vou como é que o anotar. cara fez aí, mas Eu não, não não tem. vi a resposta. Eu vou olhar para ver, peraí, que é pra gente tirar dúvida. Acho que não, porque não existe uma fórmula para aquela variazinha ali. Não. Exponente equals 264, which is 5, which is 8. Vamos ver. O que é que essa era 160? Deve ter uma explicação enorme. Sim, 160. Vamos ver. Só para ver se ele. Não, o que que ele fez? Ele dividiu o triângulo no meio. Deixa eu te mostrar. A explicação é de uma página inteira, praticamente. É, quando a gente vai fazer coisas por geometria, tem vários caminhos que a gente pode seguir, né? Mas ele fez a mesma coisa que você, na verdade. Porque ele pegou 360 por 6, deu 1 por 6. Foi a mesma coisa.
É, que ali ele fez Pitágoras para encontrar aquela altura. É, sei. Ele usou um pouco mais de trigonometria, eu usei um pouco mais de geometria plana. Bom, eu não sei, então eu vou Eu pelo não que sei você qual você vai entendeu mais preferir. rápido. Mas assim, tem algumas coisas assim que eu acho que da minha forma foi mais rápida, né? Eu também acho. Esse daí tava muito difícil ali. Ok. Agora É, eu tipo, tenho. por exemplo, tudo isso aqui, ó, é ignorável, como eu te expliquei, né? A questão Sim. ali de cortar a pizza, 6 fatias. Então, isso aqui já poderia ser descartado. E o único problema aqui era decorar essa fórmula, né? É. Bom, as A fórmulas eu vou fórmula ter do que decorar a triângulo. fórmula de tudo, de qualquer forma. É. Nessa tua prova, eu até ia te perguntar, vai cair só matemática? Não. Tem, tem a parte de inglês gramatical, verbal, correção de frases, tem a parte de compreensão de texto. Que mais que tem? Deixa eu ver. Tem essa parte de data sufficiency, que na verdade é assim, eu vou te mandar uma de data sufficiency. Tem matemática, data sufficiency, verbal reveal, reading comprehension, critical reasoning, correção de sentença, integrated reasoning, e analítico, questões de analítica. Caramba, bastante coisa para estudar, hein? São 3 vídeos enormes. Quer ver? Deixa eu pegar uma de data sufficiency, 255. Só que data sufficiency é um pouco mais rápido, porque... Ué, 255 é isso aqui? Bom, essa é a estrutura que eles usam, quer ver? Para data sufficiency, vou te mandar. Vou pegar uma questão que seja fácil. Ah, peraí, isso aqui é de data sufficiency? Não. É. A estrutura que eles usam é, por exemplo, é ABCD, né? Então, Aham. geralmente eles dão como fala, duas informações, aí eles vão, você vai perguntar, a estrutura da resposta o que eu coloquei é 1, 2, 10, significa o primeiro, a primeira informação é suficiente para resolver a questão. A letra B, geralmente, é a segunda, a primeira não é suficiente, a segunda é suficiente. Aí a 3 são juntas, together. Meu Deus, isso parece um algoritmo de computador? Sim, mas eu decorei, ele passou como decorar muito fácil. Então fica 1, 2, 10. Ou seja, a primeira, só com a primeira informação você já consegue resolver. Então é a letra A e você elimina, por exemplo, se você colocar que é a letra A, você já está eliminando B, C e E. Se a primeira informação for suficiente. Se a segunda informação for suficiente, a B, você já elimina a resposta A e B. Então, pelo menos isso tem algum trick para fazer. Certo. Yeah. Essas que eu te mandei é de data sufficiency, por exemplo, a 291, 292. Pô, eu não tenho ideia de como faz isso. Nunca vi isso na minha frente. Eu sei que deve ter isso, sei lá, um pessoal que faz matemática lá, lógica e tal. Então, Isso é meio lógica, né? Coisa de computação. isso é lógica. Então, ele vai perguntar, por exemplo, se você olhar na 291, A mais B mais C igual a 12, qual é o valor de B? A mais B mais C igual a 12. Você mandou outra? Deixa eu ver. Não, as 291. Aí tem que olhar nos dois sozinho, por exemplo. Ah, tá, mas isso aqui já é mais matemática, né? Mas são várias assim, né? E tem umas que eles perguntam assim,
Tem umas que é mais escrita, tem umas que é mais matemática. O que eles colocaram na 291? Mas isso aqui é fácil, meu. É, Mas eu só não tô entendendo se isso aqui é pergunta ou é resposta. são Tá as te pedindo qual é o informações. valor de B e tá te dando essas duas informações, é isso? Mas você tem que olhar as informações sozinhas, porque a resposta das perguntas é só com a primeira informação você consegue resolver a questão? Sim ou não? Aí Ah, tá. você elimina elas. Você tem que olhar primeiro uma sozinha, depois a segunda sozinha e ver se com as duas você consegue resolver. É. É aquilo que eu te falei, né? Para que você tenha a resposta de N incógnitas, você precisa de N equações, senão você não vai conseguir a resposta de nenhuma incógnita. É, Então, como tu tem três incógnitas aqui, você obrigatoriamente precisa de três equações que as envolvem. é, E aqui, né, com esta e essa, você consegue, né? Você tem três equações com as três mesmas incógnitas. sim, Você vai precisar de tudo, tá? sim. Então é uma questão mais. Isso aqui não é bem lógica, não. Isso aqui é mais álgebra. É, eles, Agora, eles esse têm, aqui em cima, não, né? Isso aqui é lógica. Esse negócio aqui. é, tem algumas que eles envolvem, eles põem essa como data sufficient para ver se você tem dados suficientes para responder. Por exemplo, se eu olhar só a primeira, já não consigo. Se eu olhar a segunda sozinha, você já não consegue. Se você olhar as duas juntas, você já consegue. Sim. Então, tem algumas que eles põem álgebra, tem alguma que eles põem aritmética junto, e muitas outras coisas. Legal. Legal, mas essa aqui é legal. Vamos ver. E, por exemplo, a 292 aqui. 292. If RW é igual a zero. Então, R menos 6 é menor que R. Só um já é suficiente, já. É, Porque só um deles precisa ser zero, né? é. Hum. Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, Uhum, como o R está entre menos 6 e 5, ele passa pelo zero. Então, sim, só precisa da primeira. sim. Mas aí que tá o truque deles. Porque se você olhar só a primeira e falar, ok, a resposta é suficiente. Aí, se você não analisar a segunda, para falar, por exemplo, a segunda é suficiente ou não. Ou, por exemplo, a um e a 2 são suficientes sozinhas. Esse é o tipo de resposta que eles colocam. Então, tem que olhar a primeira statement, depois olha o segundo sozinho, depois olha eles junto. É, Eles são nesse bem. caso aqui, a 2 não serve para nada, né? Sim, Então, de fato, só um. é. Tem algumas que é fácil de fazer, de eliminar. É. Bom, deixa eu copiar 291 para ver como algebricamente faria. IB mais C equals to 6. Qual o valor de B? Eu já não saberia fazer algebricamente. Eu já falaria que a um não é suficiente, a 2 sozinha não é, as duas combinadas já Tu dava. tá falando de qual? Da 292? Da 291. É, pois é, mas é que tu tem que ter esse norte na tua cabeça, num problema como a 291. Que se você tem três incógnitas, você é obrigado a ter três equações. Sim. A menos, né? Daí seria sacanagem deles. A menos que ele tivesse dado uma equação com A mais C. Porque daí, se É, ele tivesse dado uma com A mais C, essa seria suficiente. então. Que maldade, né? Mas seria É, que- suficiente só para encontrar o B. Para encontrar quem é o A e quem é o C, não seria. é, Por isso que, né? Muitos detalhes das coisas, né, Wesley? Tá doido. é muita coisa. Cara, pra quem não é da área, né? Tipo, eu precisei de quantos anos? 15 anos pra saber o que eu sei e ainda tem coisa que eu vacilo, né? Tipo aquela lá desgraçada lá da combinação. Agora imagina tu que não é da área e tem que ver tudo isso pra uma prova só. Que saco, né? Essa ainda dá para saber, por exemplo, A mais B igual a 8, certo? Que tem? O C seria 4, O C seria 4, mas ele tá pedindo o valor do B, né? sim. Ou seja, a primeira já não é suficiente. E a Aí eu já segunda elimino. também sozinha também não é o suficiente, porque ela também envolve o B, né? A segunda tu consegue encontrar o valor do A.
É, E daí, tendo esses dois, tu consegue encontrar o valor do B. sim. Tendo o Ou valor do seja, C e do essa A, você encontra o B. seria a resposta C, a correta. As duas juntas dá para fazer. É, eu não vi as opções, mas é isso aí, as duas juntas dá pra fazer. É, é uma quebra-cabeça, É, bastante coisa. mas enfim, a B plus 4 equals to 6. B equals to 6 minus 2 minus 4 equals to 2. Ok. É, vamos lá, né? Fazer o quê? Hum? Ok. Mas então tá bom, eu vou ver se tem algumas outras questões depois, amanhã. E essa semana eu tô em Londres, a trabalho. Caramba, que massa. Vamos ver. É sempre, é sempre complicado. Você foi ver a rainha? Foi nada. Nem liguei para ela. Tadinha. Ei, mas vamos ter aula mesmo assim, né? Mesmo você estando fora. Então eu preciso ver só o horário, porque a segunda-feira eu ainda posso ser que eu consigo. Mas terça, quarta e quinta, eu tenho workshop o dia inteiro. Ou seja, vai ser workshop, jantar, etc., para fazer, né, fazer a cena. Certo. É, Então eu tenho que tirar os teus horários de terça e quarta que a gente tem. sim, mas eu já tinha falado, não? Ah, não lembro, é tanto aluno pedindo coisa. Eu Pior tenho que que ter é. uma secretária, só sei disso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar os meus horários. É, Uhum. eles estavam lá, né, normalmente, mas é só tu dizer quais que tu prefere nos horários livres ali, de segunda e sexta, no caso, né? E daí a gente tenta se adaptar. Só me dá uns minutinhos para poder almoçar, tá? Senão fica complicado. Não tenta pegar todos, não. Não, mas aí você só me fala, porque eu não tenho problema de começar uns 10 minutos depois. Ah, então beleza. Eu sou tranquilo. Eu não preciso de muito tempo para comer, então tá bom. Beleza. É só escolher aí que eu reservo pra você, beleza? Pode ser. Então Ótimo. tá. Valeu, Obrigado. meu amigo. Eu que Valeu. agradeço. Tchau, Precisando, tchau. só chamar, se aparecer mais alguma nova aí, pode enviar, beleza? Vou deixar. Amanhã vai aparecer algumas. Ótimo. Abraço, Obrigado. valeu. Um abraço. Tchau, tchau.